Agora nós vamos falar sobre um assunto que impacta a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. O diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, são mais de 16 milhões de brasileiros convivendo com a doença. Ela exige cuidados diários, atenção com a alimentação, atividade física e muitas vezes o uso de insulina. Para esclarecer dúvidas, desmistificar conceitos e compartilhar experiências reais, recebemos duas convidadas, a endocrinologista Isabela Bana e a enfermeira Patrícia Tomazelli. Meninas, muito obrigada por terem vindo, né? Eu quero começar perguntando para a Patrícia, porque a Patrícia é enfermeira e também educadora sobre diabetes. Mais ou menos isso, eu fiquei muito curiosa sobre ser educadora para diabetes. Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou educadora em diabetes já tem 3 anos. Eu sou diabética tipo 1 há 20 anos já. Paciente da doutora Isabela há 10 anos. Ela está me acompanhando há mais de 10 anos. E eu comecei com esse projeto Educação em Diabetes porque eu pensei, vou associar a enfermagem à educação em diabetes. Porque a gente sente muita carência no acompanhamento do paciente, nessa questão de como eu vou manejar o diabetes, como contar carboidratos. Então, ter uma enfermeira que desse esse suporte foi o que eu senti muita falta no meu diagnóstico. Sim. E aí eu optei por seguir com essa parte de educação em diabetes. Hoje eu faço essa parte de acompanhamento inicial, orientações iniciais do paciente e ajudo no manejo glicêmico também, aliado à endocrinologista, né? Você foi fazer a faculdade por conta da Por conta do diabetes. É? Uhum. E como é que foi o teu início com o diabetes? O diagnóstico inicial típico, né? Então, muita urina, muito cansaço, né? Sede excessiva. E eu tinha 9 anos de idade. Então, na época, era uma coisa muito nova. 20 anos atrás, tu descobriu o diabetes, era uma coisa muito assustadora. Uhum. E hoje é totalmente... Não que seja algo fácil, mas é muito diferente, né? Uhum. Então, a saúde entrou na minha vida justamente pela questão do diabetes, né? Em querer mudar a vida do próximo que convive com a doença. Que legal. Doutora Isabela, boa tarde. Boa Obrigada tarde. por ter vindo. Como que é, né, cuidar da Patrícia? Uma paciente tão regrada, né, que até trabalha com isso. Sim. É uma grande diferença? Nem sempre foi assim. Ali no início do diagnóstico, a gente passa pelas fases como se fosse a fase de luto, né? Uhum. E aí depois o paciente vai entendendo a importância de se empoderar sobre a doença, de entender sobre a doença e para poder lidar, já que é uma doença crônica, até então a gente não tem cura para essa doença. Então, quanto mais o paciente souber sobre essa condição, melhor vai o tratamento. Então, hoje... é muito melhor do que já foi anteriormente, né, Paty? E o que é insulina, né? Porque a gente ouve falar muito, né? Porque, Sim. né, as pessoas precisam e tal, mas para quem não está nesse mundo de vocês, o que é a insulina? Então, a insulina é um hormônio fabricado pelo nosso pâncreas, né? E esse hormônio ele tem a função básica de fazer com que a glicose, que vem do alimento, entre na célula. É como se fosse uma chave que abre a fechadura para a glicose poder entrar, né? E as pessoas podem ter uma dificuldade de ação dessa chave, ou seja, é como se você fosse abrir a porta, tivesse um molho de chaves e nenhuma abrisse, que é a condição do diabetes tipo 2, ou a pessoa pode realmente não ter a chave, que é a condição do diabetes tipo 1. E aí, faz o quê? Aí a gente tem que achar a chave para poder abrir a porta. É né? mais A insulina, difícil. a gente utiliza a insulina nos casos onde a insulina não está agindo ou nos casos onde não há. Né? Então, no caso da Paty, ela não fabrica a insulina. Então, a gente tem que utilizar a insulina para simular aquilo que o pâncreas faria se ele estivesse funcionando. Né? No caso do diabetes tipo 2, a pessoa tem insulina, às vezes tem até a mais do que o que precisaria, só que não consegue funcionar. Então, a gente utiliza a insulina injetada para fazer esse papel. E como que está o teu uso de insulina hoje, Patrícia? Conta pra gente. Então, hoje eu faço uso da bomba de infusão de insulina. Ela fica presa ao meu corpo, né? Eu faço uso dela, já tem 3 anos. Então, é toda regrada, né? Então, ela vai liberando aos poucos, mas tem a opção de aplicação por caneta, né? Por seringa também, algumas pessoas. Mas hoje eu tô fazendo uso da bomba de insulina. E aí você usa direto isso? Uso direto. Eu tiro só para tomar banho, mas ela tá sempre comigo no meu corpo. Mostra o teu braço aqui pra gente. É tipo um... É um catéter, entra um catéter, a agulhinha sai, fica o catéter e ela fica presa no braço ou na barriga, onde eu colocar, né? E aí ela fica ali comigo o dia inteiro acompanhando. Né? E é aquela agulhinha bem fininha de... Isso, é igual a do dedo, aquela? Isso, ela entra e sai e fica um catéterzinho mole dentro do braço, né? Ou de onde tu colocar na região. E ela mesmo já libera o que você precisa, mais ou menos isso? Isso, é a endócrino que programa e... Isso, é mais ou menos isso. Como que funciona o pâncreas normal, né? Um pâncreas normal, ele produz insulina o tempo todo. Né? Mesmo que a gente não esteja se alimentando, se a gente está dormindo, está produzindo insulina. Então, existe o que a gente chama de insulina basal, que serve para manter a glicose boa na corrente sanguínea, tanto no período de jejum, quanto nos períodos após a alimentação. Então, é produzido pouquinho enquanto a gente está em jejum, quando a gente se alimenta,
o corpo sente que entrou mais glicose e libera uma quantidade maior de insulina para rebater, vamos dizer, aquela quantidade de glicose que entrou, né? Então, o que a gente faz com as insulinas injetáveis é tentar simular aquilo que o pâncreas faria, né? Então, essa bombinha, a gente programa as 24 horas de infusão do basal e quando a Paty vai se alimentar, ela conta o quanto de carboidratos ela vai comer e infunde a quantidade necessária para aquela quantidade de carboidratos. Nossa, precisa ser muito regrado mesmo. É? Sim. Sim. E aí depois vai, né? Você trabalha com isso, mas para as pessoas que você precisa ajudar, ou as pessoas que não entendem direito, quanto tempo demora para se adaptar, assim? Porque eu já ter que fazer conta já seria um então, caos. é um processo de acompanhamento, né? Então, hoje, por exemplo, a minha parte de consultoria, ela dura 30 dias. Que é a questão de, tá acertando, onde tá errando, o que eu tô fazendo de errado, né? Contei errado. E mesmo que tu faça a vida inteira a contagem, nem sempre tu acerta. Eu, por exemplo, convivo há 20 anos com o diabetes, faço contagem de carboidratos tem mais de 7 anos e eu ainda assim às vezes erro, porque depende muito do alimento, se tem gordura, se não tem, né? Então tudo impacta. Então nem sempre ela é 100% assertiva. Doutora, isso é o que mais... A última tecnologia, quais são as formas de aplicação da insulina? Tem várias formas. Então, existe a insulina aplicada por via de seringa, que é a mais antiga, né, que a gente tem. As canetinhas, né, que também são disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, né, que tem canetas que são descartáveis, né, que disponibilizam doses que você programa nela. E canetinhas que são de refil, que você coloca o refil dentro e faz o mesmo tipo de aplicação. Coloca uma agulhinha, a agulhinha hoje em dia é pequena, e se faz essa aplicação várias vezes ao dia. No caso, tem que introduzir a agulha sob a pele várias vezes ao dia, toda vez que vai se alimentar tem que fazer uma aplicação, e uma aplicação de insulina basal no mínimo ao dia, né? E a outra forma seria a forma de bomba de infusão contínua, né? Que seria o que ela utiliza, né? Existem bombas que estão acopladas a sensores, num sistema de alça fechada, que a gente fala, que o sensor já dá a leitura da glicose, informa a bomba e ela efetua essa correção basal, mas a questão da infusão da insulina na refeição tem que ser feita pelo paciente. Ainda a gente não tem no Brasil uma bomba que faça isso automaticamente. Seria um sonho, né, Patrícia? Seria um sonho. Quando a gente fala de aplicação de insulina, a gente lembra de filmes, né? O que eu acho que daí acaba dificultando um pouco, né? As pessoas quando ouvem falar que precisa usar insulina. Mas você já teve alguma crise, alguma coisa mais grave, assim, por conta de não ter regulado direito? Sim, porque a gente pode conviver com a hiperglicemia e a hipoglicemia, né? Então, a hiperglicemia é o estado quando a glicose sobe e aí tu passa muito mal em relação começa a ter dor de cabeça, muita sede, mal-estar, cansaço. E isso está muito presente no dia a dia. E tem a hipoglicemia, que é quando tem a queda abrupta da glicose. Então, nessas situações, às vezes, tu tem tremedeira, tu pode perder a consciência e entrar até num coma por conta disso. Então, teve várias situações já que, eu estava treinando e passei mal, aí eu tive que parar porque estava... Né? Uma vez eu fui tomar banho e passei mal durante o banho e não conseguia sair do banho por essa queda de glicose, né? Então, teve várias situações. Eu acho que é difícil o diabético que não tem nenhuma das situações presentes. Sustos. Passa o teu Instagram para quem quiser entrar em contato, né? Para esse teu trabalho tão importante. Então, meu Instagram é @controlada-por-insulina. Lá eu crio conteúdo, né? Então, eu sou controlada pela insulina. Eu gosto de brincar disso. Lá eu crio conteúdo e divulgo informações também, né? Do como é que é o meu dia a dia. Mostro como é que é a rotina convivendo com o diabetes lá também. Doutora, e para a gente encerrar, os sinais, né? A Patrícia falou no começo como foi com ela, mas os principais sinais para as pessoas, né, para as famílias ficarem atentas. Sim. Quanto ao diabetes tipo 1, em geral, acontece o quadro como ela falou no começo. Muita urina, né, o que a gente chama de poliúria, né, um volume grande de urina, uma sede excessiva, uma sede maior que o normal, né? Então, a pessoa bebe muita água, urina demais, acorda às vezes, várias vezes à noite para urinar. Tem alguns pacientes que aumentam o apetite também nessa fase, né? Mas pode ter muita gente por aí andando com diabetes que não tem sintoma algum, principalmente nos casos de diabetes tipo 2. E aí faz o quê? E aí tem que fazer exame de rotina. Exame de rotina. Mas, no geral, os médicos conseguem detectar? Nos exames de rotina, sim. Né? Se coletar o exame, vai aparecer ali que a glicose está elevada, né? Então, o recado de vocês final é isso, né? Tem que saber desde o começo e procurar ajuda que tem, assim como a Patrícia falou, para viver sem muito susto, né? Sim, sim. Pode começar a acontecer também uma perda de peso, né? Inexplicada. A pessoa começa a emagrecer. No caso do diabetes tipo 2, às vezes a pessoa acha até bom que está perdendo peso e no fundo, às vezes, tem um diabetes acontecendo, né? No caso da Paty, quando você diagnosticou, né? Quando teve o diagnóstico, você tinha perdido bastante peso também, muito né, peso. Tá certo. Patrícia, doutora Isabela, muito obrigada pela conversa. É sempre bom, né? A gente esclarecer as pessoas. E voltem sempre para a gente falar mais. Sim. Até a próxima. Até a próxima.